Olá pessoal, sou Kelly Pimenta, estou aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 7 até o 26. Então, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva e ativa aí o sininho para ser notificado para novos vídeos. Curte e compartilha também, ajuda aí o nosso canal a crescer. Vamos lá? No livro de Gálatas, esse capítulo é um pouco grande, tá? Mas eu vou ler rapidamente e depois eu vou vir com a explicação para vocês. No versículo 7 fala sobre a graça. Correis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Então, aqui o Senhor, ele nos alerta, né, pra gente tomar, pra gente vigiar e tomar cuidado com as pregações que não nos levam a Cristo, as pregações que são contrárias ao que diz a palavra de Deus. Ele está nos alertando aqui, no versículo 7 até o versículo 12, que a graça dele, a graça é o que? A bondade de Deus sobre as nossas vidas, que nos traz esse alerta para que nós possamos estar atentos e vigilantes em relação a tipos de ensinamento que não é o correto, que não é a verdade de Deus. Tem muitas pregações, principalmente hoje em dia, que você pode aí clicar, né, colocar aí no YouTube para ouvir pregações, alertas, mensagens, e muitas dessas mensagens não anda no direcionamento da palavra de Deus, não anda adequado à palavra de Deus. Então Deus, ele está nos alertando aqui para as doutrinas que é contrário à palavra de Deus, que é contrária, que não tem nada a ver com Cristo, relação com Cristo, com a salvação. Então, Deus falou para a gente tomar muito cuidado aqui, ó, até no verso 9, falou que um pouco de fermento leveda toda a massa, ou seja, uma quantidade mínima de falsa doutrina, de ensinamento errado, ela vai abalar todo o seu sistema e toda a sua crença em Deus. Então, irmãos, meus amados e amadas, vamos crer somente na palavra de Deus. Toda mensagem que você vê, ouvir, não retenha ali logo no primeiro momento, não acredite no primeiro momento. Vá na palavra, vá na Bíblia e veja se aquela mensagem está de acordo com o que Deus deixou para a gente, com o que a palavra dele diz. É muito importante. E aqui Deus falou, ele além de nos alertar, ele também fala que essas pessoas que pregam a mentira, que pregam as falsas doutrinas, elas serão julgadas por Deus. No tempo certo, elas serão aniquiladas da terra. Então, muito cuidado com as falsas doutrinas, com a doutrina errada, principalmente sobre a vida dos seus filhos. Para você que é pai, mãe, tome cuidado com que aquilo que o seu filho escuta, com que o seu filho ouve, filmes com que eles assistem, porque isso também traz uma certa doutrinação na vida deles. Eu fico muito atenta a tudo que os meus filhos assistem, porque realmente hoje nós pais, né, precisamos trabalhar tanto e às vezes a gente deixa nossos filhos ali muito, né, em frente à televisão ou com tablet, enfim, não estamos ali vendo o que eles estão vendo. Então é muito importante, pai e mãe, ficar atento no que o seu filho tem alimentado, no que ele está ouvindo, no que ele está vendo. Isso ele está alimentando de uma certa forma, a vida dele está sendo doutrinado. Então tome muito cuidado, isso é um alerta que Deus faz, tanto para nós pais com os nossos filhos, né, como Deus está nos alertando para a gente tomar cuidado com
com as mensagens que a gente escuta, viu? Para ver se realmente aquela pessoa tem uma vida ali na correta, né, diante do Senhor, se o que ela está pregando realmente, de fato, é o que Deus nos ensina, se está de acordo com a palavra dele, viu? Aqui no próximo versículo, que é o 13 até o 15, fala sobre a liberdade. Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Não usei, então, a liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, mas servir-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Que fala, né, sobre o amor que nós temos que ter ao próximo. E se você ama o seu próximo verdadeiramente, você não vai fazer, você não vai prejudicar ele, você não vai difamar, você não vai fazer coisas da qual você vai trazer algum mal para o seu próximo, né? E aqui também Jesus fala que é sobre a nossa liberdade, que nós temos um livre-arbítrio, que nós temos uma liberdade em tudo, mas que não é para usar isso, essa liberdade, para a sua própria carne, para você satisfazer as coisas da sua carne, mas que é para você usar a sua liberdade pelo amor, sabe? Para servir uns aos outros pelo amor. No versículo 16, fala sobre vitória. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, né, não fazer aí, ficar fazendo a vontade da sua carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, né, aqui fala que há uma luta, né, entre a nossa carne e o nosso espírito, né, e que para a gente não fazer, não ficar satisfazendo os desejos da nossa carne, não ficar satisfazendo a vontade da nossa carne. E o que é fazer a vontade da nossa carne, os desejos da nossa carne? É fazer tudo aquilo, né, que muitas das vezes não agrada a Deus, né, por exemplo, mentir, falar mal, né, do seu próximo, falar mal de alguém. Isso aí você está alimentando a sua carne. Fora outros pecados, né, que eu posso citar aqui, mas eu citei alguns exemplos para vocês aqui, como a mentira, como dizer falso, né, testemunho, falar de alguém. Isso tudo você está alimentando a sua carne. E aqui Deus falou, né, que é pra gente, que há uma luta entre o espírito e a carne, ou seja, se você alimenta mais a sua carne, você vai querer fazer mais a vontade da sua carne. Se você alimenta mais o seu espírito, você vai andar em espírito e fazer mais a vontade do Espírito de Deus. Então, a gente está atento aí no que a gente está alimentando mais. Você está alimentando mais a sua carne e fazendo mais o desejo da sua carne, aquilo que a sua carne quer, que é o pecado, ou você está alimentando o seu espírito, né? Que é orar, jejuar, ler a Bíblia, adorar a Deus. Isso é alimentar o seu espírito. E Deus fala aqui na palavra dele que a carne ela é contra o espírito o tempo todo, e o espírito contra a carne. E estes vivem se opondo um ao outro, ou seja, a carne ela não quer fazer aquilo que o espírito manda fazer, né? Um se opõe ao outro. Então a carne ela anda para um lado e o espírito para o outro, porque elas não andam juntos. E por isso você deve sim alimentar o seu espírito o tempo todo e não a sua carne. Para que você não faça o que você quer, somente o que você quer, né? Às vezes sua carne quer mentir, mas você sabe que o seu espírito manda você não mentir, não minta, fala a verdade. Mas a carne, ela quer a mentira porque ela é pecaminosa. Mas se você fizer as coisas do espírito, fortalecer o seu espírito, você vai obedecer a Deus com uma grande facilidade. Por isso a importância da gente estar sempre alicerçado em oração,
sempre vigiando, orando em todo o tempo, buscando a presença dele, porque nós vamos estar com o nosso espírito mais alimentado e mais fortalecido para vencer a nossa carne. No 18 fala: mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Aí aqui vai falar sobre um pouco do que são essas obras da carne, né? E se você anda sobre o Espírito, você não está debaixo da lei, você não anda ali em pecado, você peca sim, porque nós somos humanos, mas você não é subjugado pelo pecado, você não está ali vivendo ali como um escravo da sua carne, fazendo toda a vontade da sua carne. E aqui vai falar no versículo 20 quais são essas obras da carne, que elas são manifestadas, que são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem essas coisas não herdarão o reino dos céus, né? Então aqui Deus nos alertando para a gente andar segundo o nosso espírito e não nossa carne, porque se você ficar andando segundo as suas vontades, segundo a sua carne, vai chegar um momento que você vai estar tão distante do seu espírito, do Espírito de Deus, você vai estar tão distante da vontade de Deus, que você vai chegar a esse ponto aqui, de ter uma morte espiritual, e você vai começar a manifestar as obras da carne, que é isso tudo aqui que Deus diz, ó, prostituição, né? Você vai começar a ter inveja de muita gente, você pode ter desequilíbrio na bebida alcoólica, né? Ficar com bebedice, enfim, inimizades, tudo que diz aqui a palavra de Deus, que essas que praticam essas coisas não alcançarão o reino dos céus, né? Então isso aqui também é um alerta para que nós fortalecemos o nosso espírito, né, com Deus, nossa comunhão com Deus, para que nós não fazemos a vontade da nossa carne, para não chegar a esse ponto aqui, porque a gente vai, se a pessoa for praticando tanta obra da carne, tanta coisa, tanto pecado, vai chegar um momento que ela vai fazer isso aqui, ó, vai praticar essas coisas aqui e vai achar que tá tudo normal. Então Deus está nos alertando disso aqui, tá? No versículo 22, Deus fala sobre os frutos do Espírito, né? Então, no anterior ele falou sobre as obras da carne, e que são aqueles pecados, né, que vêm as obras da carne. E no versículo 22 e 23, ele vai falar sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o quê? O fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra essas coisas não existe lei. Olha aqui Deus falando, filhos, pratica a verdade, né? Faça ali as suas orações, a sua leitura bíblica, porque compensa. Quando vocês têm uma vida ali na minha presença, se enchendo do Espírito Santo, se enchendo da unção, se alimentando o teu espírito e não tua carne, essas bênçãos vocês vão ter na sua vida. É o que Deus está falando pra gente. A gente vai começar a manifestar esses frutos do Espírito. Ou seja, na medida que você vai entrando na presença dele, se alimentando das coisas de Deus, se enchendo das coisas de Deus, a sua vida vai começar a soltar frutos, você vai começar a soltar frutos e serão frutos do Espírito, que é o quê? Que é isso aqui, ó. Você vai ter amor, você vai começar a amar todos, você vai ter alegria dentro de você, você vai transbordar de uma paz, de uma tranquilidade, você vai dormir em paz, você vai dormir tranquilo, né? Você vai ser bom, mesmo não sendo bom, você vai começar a ser bom.
Você vai ser uma pessoa mansa, calma. Se você é uma pessoa que vive irado, nervoso, você vai começar a ser mais manso, mais calmo, mais tranquilo. Porque o Espírito Santo de Deus vai começar a manifestar em você. Porque você começou a buscar, se alimentar, se encher de Deus. E a figura de Deus começa a se manifestar na sua vida através dos frutos do Espírito Santo, né? E contra estas coisas não existe lei. Ou seja, você faz as coisas para agradar a Deus e nada vai te condenar. Deus nunca irá te condenar, porque você está praticando as coisas do Espírito, você está se alimentando e se enchendo de Deus. E do versículo 24 até o 26, Deus nos ensina a ter uma vida espiritual. E os que são de Cristo crucificaram as suas carnes e as suas paixões e as suas concupiscências. Se vivemos em espíritos, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-se uns aos outros e nem invejando-se uns aos outros. Aqui Deus fala, né, que aquele que anda em espírito, ele crucifica a sua carne, ou seja, ele decide ter uma vida com Deus, ele decide e escolhe a viver uma vida diferenciada. Se ele bebia em excesso, se ele não tinha controle, ele vai começar a ter controle através da ajuda do Espírito Santo. Se ele mentia, ele vai deixar de mentir. Ele vai ser transformado na medida que ele vai se enchendo do Espírito Santo. E aqui Deus fala, né, que nós temos que andar em espírito, ou seja, viver em espírito. E que o Espírito Santo de Deus te encha nesse dia de hoje, ele te traga paz. E que a bênção de Deus esteja na sua casa, na sua vida, que você decida hoje a ter uma vida de abundância espiritual, cheia de Deus, uma vida de oração, uma vida de hábito da leitura diária da Bíblia, da palavra de Deus, se alimentar de Deus, para que esses frutos se manifestem na sua vida. Obrigada por ter assistido esse vídeo, essa mensagem que veio realmente da parte do coração de Deus, que é a palavra de Deus para a sua vida. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Curte e compartilha para ajudar o nosso canal a crescer. Obrigada a todos.